Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 28º encontro, 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 a 11. Façamos nossa leitura. 12, versículo 1. Sobre os dons do Espírito, irmãos, não quero que vocês fiquem na ignorância. Vocês sabem que, quando eram pagãos, se sentiam irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. Por isso eu declaro a vocês que ninguém, falando sobre a ação do Espírito de Deus, jamais poderá dizer maldito Jesus. E ninguém poderá dizer Jesus é o Senhor, a não ser sob a ação do Espírito Santo. Existem dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Diferentes serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diferentes modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a palavra de sabedoria, a outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito, a outro, o mesmo Espírito dá a fé, a outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro o dom de falar em línguas, e outro ainda o dom de as interpretar. Mas é o único e o mesmo Espírito que realiza tudo isso, distribuindo seus dons a cada um conforme ele quer. Então vamos ao nosso comentário. Versículo 1. Sobre os dons do Espírito, irmãos, não quero que vocês fiquem na ignorância. A igreja de Corinto coloca uma questão sobre os dons do Espírito e Paulo responde nos capítulos 12, 13 e 14. Ele irá falar da hierarquia dos dons espirituais. Irá expor quanto aos dons do Espírito, os coríntios não podem ficar na ignorância, visto que é um aspecto importante da vida da igreja. Veremos o discernimento entre os verdadeiros e falsos carismas. O Espírito distribui os carismas na igreja sem discriminação e para a utilidade comum da igreja. É fundamental para a igreja a compreensão do fenômeno carismático cristão. Paulo tratará dos dons que constituem o culto divino. Devia-se distinguir o sentido dos carismas na igreja, daqueles que os membros da igreja de Corinto conheciam. Versículo 2. Você sabe que, quando eram pagãos, se sentiam irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. No Antigo Testamento, encontramos citações onde se diz que os deuses não existem. São obras de mãos humanas, que são mudos, não ouvem, não veem, nem falam. Os ídolos nada são, só Deus é Deus, e não existe outro além dele. Embora esses deuses, ídolos, eram mudos, não deixavam, nem por isso, os demônios de servir-se de seu culto para abusar dos seres humanos. Ressalta-se bem o elemento de coerção opressivo
e indigno dos cultos pagãos. Mas na Assembleia Cristã, o indivíduo não fica fora de si, em transe, mas ele continua em todos os sentidos dono de si mesmo e coloca seu carisma para o serviço da unidade da igreja, porque se ele não serve para a unidade, também não serve para a igreja. Versículo 3. Por isso eu declaro a vocês que ninguém, falando sobre a ação do Espírito Santo, jamais poderá dizer maldito Jesus. Ninguém poderá dizer Jesus é o Senhor, a não ser sob a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos coloca em sintonia com Deus e nossa salvação, que foi realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Paulo usa uma expressão jurídica dos judeus. Sobre a ação do Espírito Santo, não se pode dizer maldito Jesus. O que vemos aqui traduzido na palavra maldito corresponde no hebraico anátema. Paulo, perseguidor dos cristãos, antes de encontrar Jesus no caminho de Damasco, deve ter proferido pessoalmente e com frequência, em seu ódio extremo, chamando e decretando os cristãos de Jesus com um solene anátema. Mas o mesmo invocar Jesus como Senhor constitui a profissão de fé, fundamental e primordial do cristão primitivo. As duas fórmulas se opõem. Anátema Jesus de um lado, Jesus é o Senhor. Aquele que diz anátema Jesus está completamente separado de Jesus e da igreja. Mas aquele que professa Jesus é o Senhor quer significar a sua pertença total a Jesus e à igreja, visto que o Pai Eterno destinou seu Filho a esta obra de salvação. Aceitar Jesus terreno, o pregador do Evangelho do Reino dos Céus, o taumaturgo da Galileia, o crucificado sob Pôncio Pilatos, o ressuscitado que subiu aos céus, só consegue se for iluminado. É um milagre, operado pelo Espírito Santo. A fé simples em Cristo é uma obra importante do Espírito Santo. É o Espírito que capacita o fiel a professar sua fé em Cristo Jesus. O Espírito Santo age na pessoa que tem fé. Versículo 4. Existem dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Paulo, de forma concreta, vai descrever a variedade de carismas. É uma só fonte de onde jorra a plenitude de modo trinitário. Aqui se trata da ação do Espírito Santo, doador dos carismas, visto que o Espírito Santo é a única e mesma fonte dos carismas. Paulo irá evidenciar o caráter dos dons dados pelo Espírito Santo à igreja, à unidade da igreja. Nunca se quer dizer aqui que os seres humanos na comunidade de Corinto Os seres humanos na comunidade de Corinto são formados por seres humanos, super-humanos, de super-homens, mas dos efeitos da ação divina que é obra do Espírito Santo. Versículo 5. Diferentes serviços, mas o Senhor é o mesmo. Os serviços, ministérios, que os dons visualizam, estão vinculados ao Senhor Jesus. Serviços significa diaconia. Os dons do Espírito Santo são visualizados em serviços diaconais. A própria palavra diaconia significa serviço. Mas o Senhor Jesus é o mesmo, pois ele é o ideal do serviço na igreja. Nos ensinou a servir, colocando nossos dons na comunidade. Versículo 6. Diferentes modos de agir,
mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. O Espírito Santo dá os carismas que são vividos no serviço à Igreja, seguindo o exemplo de Jesus, que é o mesmo que age nos exercícios dos ministérios na diaconia. E o Pai Eterno age em todos, pois é o Pai que opera tudo em todos, visto que Ele é princípio e fim de toda a obra da salvação e de toda operação. Vemos que o Espírito Santo vem nomeado junto com o Filho e com o Pai. A Santíssima Trindade, que age na ordem da graça na Igreja, em seus ministérios, serviços e ações. Tendo a unidade das três pessoas na obra realizada na Igreja. A ênfase é que há aqui no mesmo Espírito, mesmo Senhor, mesmo Deus Pai, referido aos carismas, serviços e atividades diversamente distribuídos na Igreja. Versículo 7. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Todos os dons manifestados em serviços é para a unidade da Igreja. Longe deve estar a divisão. A palavra divisão vem de diabolia, divisor, diabo. Os dons devem servir para o proveito espiritual da Igreja como um todo. Aqui vem uma crítica dura de São Paulo à Igreja de Corinto, que viam nos dons espirituais como obras privadas, onde buscavam o proveito próprio, o próprio prazer, a própria glória, não serviço de unidade à Igreja. O grande problema dos ministérios na Igreja é a arrogância e prepotência daqueles que acham que têm a verdade plena e que os outros nada sabem. Se o dom não é colocado para a unidade da Igreja, deve ser descartado, porque não vem de inspiração da ação do Espírito Santo, mas vem do divisor, o diabo, que sustenta os interesses, arrogâncias, prepotências daqueles que usam o dom como poder e não como serviço. Versículo 8. A um o Espírito dá a palavra de sabedoria, a outro a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. O Espírito, por meio dos carismas, quer que exista na Igreja a variedade, a pluralidade na unidade, mas uma variedade na ordem. Tem uma taxis, tem uma ordem. A Igreja não é uma anarquia, um caos. Anarquia e caos é a ação do diabólico, do divisor, a fim de que o todo, em todos, possam se enriquecer. Assim Deus, que opera tudo em todos, atribui a cada um os dons que Ele quer. A palavra da sabedoria e da ciência são ordenadas. Na sabedoria se participa da visão dos princípios e planos salvíficos de Deus. Tudo que se possa conhecer e anunciar. Se resume numa adoração diante dos mistérios imprescrutáveis dos desígnios divinos. A palavra da ciência é nomeada em segundo lugar, onde os dotes intelectuais do ser humano podem cooperar à compreensão do mistério divino. A fé quer conhecer. Como disse Santo Agostinho, referindo aos dons sobrenaturais. Paulo usa a fórmula a um, depois a outro, revelando que o beneficiário do dom do Espírito Santo é diferente de um e de outro, e que eles devem colocar em comum para a unidade da Igreja seus dons. Versículo 9. A outro Espírito dá a fé, a outra ainda, o único e mesmo Espírito, concede o dom de curas. O Espírito da fé, como dom especial da graça, razão porque é de admitir que se trata de uma fé especial, como dirá São Paulo no capítulo 13, versículo 2. De uma fé que transporta montanhas,
uma fé envolvida na edificação da igreja, de que uma fé de salvação isolada, individual, não contribui à igreja, não pertence à igreja, porque aquele que crê é chamado a crer na fé da igreja. E crendo na fé da igreja, faz a experiência de Deus dentro da comunidade da unidade de fé. A fé cristã é uma realidade social no corpo de Cristo. Quando eu chego a crer, outros creram antes de mim. É uma fé eclesial, recebida. Eu participo pessoalmente, consentindo e fazendo com que eu possa me unir à igreja, comunidade de fé, e fazer a experiência de fé que a igreja professa em Cristo Jesus. A fé é tornada atuante pelo poder ilimitado da oração. O Espírito Santo concede o dom das curas, fazer milagres. E se deve entender como curar os possessos, prolongando a obra de Jesus, que libertava o ser humano do mal e do seu espírito do mal. Jesus realizava por virtude da ação do Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículo 28. Versículo 10. Há outro poder de fazer milagres, há outra profecia, há outro discernimento dos espíritos, há outro dom de falar línguas, há outro ainda o dom de as interpretar. O dom de fazer milagres é aliado ao dom da cura. Jesus, que expulsava demônios, curando as pessoas, também libertava as pessoas das doenças. O dom da profecia, inspirado pelo Espírito Santo, não se resume nas predições futuras, mas se refere também no falar convincente que só o Espírito Santo ilumina, aquele que tem este dom. Discernimento dos espíritos. Nem tudo o que se diz é inspirado pelo Espírito Santo e revelado pelo Espírito Divino. Assim se deve discernir o que vem de Deus e o que não vem. Discernir entre a falsa profecia e a verdadeira profecia. Falso milagre, verdadeiro milagre. Falsa sabedoria e verdadeira sabedoria. Falsa fé e verdadeira fé. A falsa ciência e a verdadeira ciência. Podem existir manipulações em nome de Deus. Se deve discernir o verdadeiro espírito do falso. Sempre a Sagrada Escritura vai ser esse critério para saber o que é falso e verdadeiro, unido então à tradição da Igreja. Porque antes da escrita bíblica existia a tradição oral. O dom de falar em língua, o dom da glossolalia, se encontrava na mística grega helenista de fenômenos encontrados na Pítia de Delfos, as sibilas, que murmuravam em seu estado de transe, frases misteriosas, prenhas de desgraças. O termo gênero de línguas vai do discurso inflamado até os sons estáticos, que muitos não conseguiam compreender, mas eram expressões e frases arcaicas. Provavelmente a Igreja herdou desta comunidade eclética do helenismo estes fenômenos, que deveriam ser discernidos por alguém que pudesse então interpretá-los. Senão, de nada valeria para a unidade da Igreja. O dom de interpretação das línguas. O dom de falar em línguas só tem valor na Igreja se alguém pode interpretá-la e torná-lo conhecido na comunidade Igreja. Se não serve para a unidade, não serve também para a Igreja. Versículo 11. Mas o único e mesmo Espírito, quem realiza tudo isso, distribuindo os seus dons a cada um, conforme Ele quer. A unidade do Espírito, a diversidade dos dons a serviço da unidade da Igreja. O único Espírito, o único doador dos dons.
numa ilimitada pluralidade e diversidade de carismas. Daí vemos na Igreja o Espírito Santo doando os fenômenos espirituais, os dons da graça, o conjunto das manifestações do Espírito nos serviços e atividades. O termo distribuição refere ao Espírito Santo, que dá seus dons, visto que o Espírito distribui a cada um em particular seus dons. E estes dons não se concentram numa única pessoa, mas na participação de todos, para que se possa criar a unidade. O Espírito Santo, na sua ação, gera a unidade da Igreja. Podemos discernir se uma igreja está dividida, é porque o Espírito de Deus não está agindo naquela comunidade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.